Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Automation 360. Eu sou o Renan e vou participar desse episódio. Aqui ao meu lado, Edclay. Fala, Edclay. Beleza, Renan? Beleza, todo mundo? Mais um prazer participar mais uma vez desse podcast. Fantástico, com mais um convidado. Sensacional. Aqui à minha frente, Nicolas. E aí, galera, tudo bem? Feliz de estar aqui novamente. E hoje, galera, fica até difícil apresentar ele, vai demorar aí uns 40 minutos. O cara é diretor, professor, gamer, youtuber e fora as outras várias coisas que eu devo ter esquecido. João. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Agradeço aí a honra, o privilégio de estar aqui hoje. Legal. João, vamos começar você se apresentando, falando um pouquinho do que você faz, dos seus projetos, para a galera conhecer aí um pouquinho do seu trabalho. Legal. Bom, eu sou o João Galdino, né? Atualmente eu sou diretor da Gênesis, né? Falando errado aqui, pessoal, para quebrar um pouco o gelo. Ah, cuidado, hein, Nicolas? Eu senti preocupado. Quase caí para trás. Né? Bom, mas a minha trajetória ela vem muito da área técnica. Então, eu fiz Senai, acho que como todo mundo comecei como técnico. Depois eu me formei engenheiro. Atuei muitos anos no segmento medical, hospitalar. E migrei para a área de automação. E fundei a Gênesis com foco em inteligência artificial. A Gênesis nasceu muito de uma provocação minha para o mercado, onde eu fiz uma imersão no Vale do Silício. Fiz aquela viagem de mochileiro, né? Fui lá, vi o Google, vi a Cisco, vi várias empresas. E eu tive o privilégio de ver a IBM. E logo nos primórdios eu vi o Watson. Logo após, quando teve aqueles jogos com... Teve o talk show com o Jeopardy, onde o Watson ganhou, algumas nuances ali de jogos e tal. E aí eu acabei vendo com uma provocação e uma crítica. Eu não acreditava muito nesse contexto. E falei, cara, vou mergulhar nesse mundo. Aí fundamos a Gênesis. A Gênesis veio com core de inteligência artificial, mas olhando para o universo industrial manutenção. É isso. E você já tinha formação na área, João? Quando você foi para lá, aí que você teve esse interesse ou você já tinha essa predisposição, vamos dizer assim? Cara, excelente pergunta, porque assim, isso é muito interessante. O meu background de conhecimento de machine learning e programação, ele vem muito da minha formação técnica. Desde quando eu fui fazer o técnico em mecatrônica, lá nos primórdios, eu já tinha uma predisposição à programação. Então, diferente dos outros, eu faço até aquela brincadeira, né? Tem o cara que é bom em eletrônica, o cara que é bom em mecânica. Eu era o menino da programação no time. Então, eles me colocavam nesse cenário. E nessa predisposição, acabou que quando eu comecei a entrar no mercado, eu fui caindo nas empresas, assim, na Philips, por exemplo, e eles já me colocavam nos segmentos de software para resolver os problemas e, geralmente, desenvolver, traduzir softwares nesse cenário. A IA foi só um pequeno pulo no contexto, sendo bem sincero. Legal, você sabe que eu era ao contrário, né? Eu comecei a estudar análise de dados, né? E não era análise de dados, era processamento de dados. Aí lá eu descobri que eu odiava programar. Eu falei assim, não, eu gosto do hardware, eu gostava do computador em si, né? Da eletrônica, aí eu migrei. Eu também, eu vim da mecatrônica igual o João, só que eu não sabia nada de mecânica, nada de elétrica, nada de eletrônica. Aí virou especialista. Aí eu fui pro marketing, né? Muito bom. E João, interessante isso que você falou. E mais ou menos há quanto tempo você trabalha com IA? Porque a gente ouve muito falar de IA, mas é algo recente, né? Tá na moda, né? Hoje, né, tá na moda, né? Digamos assim. Mas é algo bem recente, né? Quando foi que você começou a trabalhar com isso? Os primeiros artigos de IA que eu tive vivência foi há 15 anos atrás. Uhum. IA, assim, é interessante esse conceito que você coloca. IA é recente mesmo. Até a viabilidade dos algoritmos e conseguir construir. Mas o conceito é antigo. É um conceito que, inclusive, nasceu na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas. Mas, vamos falar assim... O estudo foi viabilizado há 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás.
tá? E aí isso acabou que o João Galdino acabou olhando todo esse universo e falou, e eu comecei a pensar, cara, vou viabilizar, vou construir algo que realmente consiga conversar com o humano. Porque até aí nós víamos iniciativas pálidas de machine learning, né? E eu vou te dizer que até uma das primeiras, um dos primeiros primórdios onde eu coloquei a mão numa inteligência artificial foi quando saiu a Siri, que a Apple lançou no iPhone, num dos primeiros iPhones, né? E ela era um emulador de voz. E isso já era um princípio de machine learning. Foi aonde o João falou, cara, o mercado vai tender para isso. Eu tenho esse iPhone ainda. Eu também tenho esse aí tá tá na prateleira, né? Não, eu uso ele. Você usa ele? Mas nesse conceito, só para fazer uma analogia com vocês aqui, a IA ali eu vi o Steve Jobs falando algo, quando ele estava fazendo a keynote mostrando a Siri, que ele desenhou algo muito à frente do tempo, naquele momento, e que viria a se consolidar alguns anos depois com a Alexa da Amazon, tá? Para o mercado B2C. No mercado B2B, que é o nosso mercado hoje, eu olhei para esse cenário falando assim, cara, é uma tendência, tudo que é mais fácil, o humano quer. Então, se for muito simples e muito fácil, ele tem uma aderência no mercado. Isso não significa que no desenvolvimento é fácil, né? É isso. O pessoal até brinca, né? Que evolução é em função de uma pessoa preguiçosa, né? Ela não quer fazer, então ela pensa um jeito mais fácil de fazer, né? E você comentou um ponto legal aí, o machine learning, né? Para quem não é da área, a gente escuta IA generativa, machine learning. Fala um pouquinho, pessoal, qual que é a diferença, qual que é o princípio, onde que eu uso cada uma. Vamos começar do começo, né? Legal. Conta pra gente um pouquinho dos conceitos por trás, e até você falou muito da Siri e tal, contar um pouquinho pro pessoal também qual que é a diferença do assistente virtual e da inteligência artificial e como eles trabalham em conjunto. Acho que vale a pena a gente explorar. Excelente colocação. Eu brinco que isso está até a minha aula introdutória é só sobre a história da IA. E isso vai muito ligado no conceito. Então, o machine learning, a gente fala que é o aprendizado de máquina, onde ele é supervisionado. Seria um pouco da evolução do if-else. Falar, sei se não. Então, é um pouquinho dessa evolução. A IA, ela é composta de várias camadas, né? O assistente, a gente fala que ele é muito ligado ao NLP, ao núcleo de processamento neural, em linguagem natural. Então, eu consigo trabalhar o processamento e processar a linguagem como se fosse de um humano. Isso é até mais avançado que machine learning, para você ter ideia. No machine learning, a gente pode começar com simples automações de processo, já são considerados machine learning. É a máquina aprendendo sobre o seu comportamento e respondendo sobre aquilo. Isso é interessante no ponto de vista vamos falar assim, do nosso cotidiano. A hora que você pega o seu celular, no final do dia, ele vai falar quanto tempo você leva para chegar em casa. Então, porque ele já sabe que você vai para casa. Então, como ele sabe que você vai para casa, ele vai falar quanto tempo você vai chegar. Isso é machine learning, tá? Um outro ponto de machine learning que eu gosto de levar e contextualizar o pessoal, para balizar, é a questão do Netflix. Eu até brinco o seguinte, para quem é casado, tem o seu perfil e o seu esposo dela. Porque se vocês gostam de gêneros diferentes, o machine learning vai ficar confuso na hora de te dar o seu conteúdo. Então, isso está presente hoje praticamente em todas as aplicações do dia a dia. E se a gente levar para o nosso universo de automação, o machine learning já está presente nos CLPs, nos sensores, para eu tomar alguma decisão ou acionar alguma porta. Tá? Nesse contexto da história, a inteligência artificial ela vem numa curva de evolução muito alta, que é onde nós estamos vendo, até se vocês acompanharem, eu recomendo todos verem o Gartner, tá? O Gartner acabou de soltar a curva dele, aonde nós estamos indo de machine learning para deep learning, que aí são processamento de linguagem natural, deep learning avançado, sem supervisionamento, que são os LLMs, que é a Gen AI, que todo mundo conhece popularmente como ChatGPT. O GPT é isso, né? E a gente está num próximo estágio de evolução que vai acontecer, tá, pessoal? Nos próximos de 2 a 5 anos, que é a AGI, que é a Inteligência Artificial Geral. Essa inteligência artificial ela vai ser similar à humana.
tá? Ela vai conseguir racionalizar processos e vai conseguir interagir com o processo sem ser meramente um algoritmo de fala ou que processa a sua pergunta. Tá? Nós estamos nesse momento de inflexão. Para nós chegarmos nesse cenário, até assim, olhando para a história, presente, passado e futuro, nós temos 2 desafios, tá? E os 2 desafios, eu gosto de falar isso porque é interessante para o pessoal. O primeiro deles é processamento em GPUs. Hoje o novo ouro do mercado, vamos falar assim, do mercado de hardware, são as GPUs. E a NVIDIA não se tornou uma das empresas mais valiosas do mundo justamente por conta de processamento de GPU. Mas é como qualquer minério, vamos falar assim, né? Como qualquer matéria, nós não podemos depender de um único fornecedor. E frente disso, a própria Microsoft, acho que faz uma semana e meia, ela lançou um chip para ela conseguir processar a IA dela dentro de casa, sem depender de um terceiro. E isso, eu falo para vocês com clareza. Para onde iremos com a IA? Nós vamos avançar nos próximos 5 anos, 100 anos. Nos próximos 5. Nossa. Tá? E quando a gente fala de modelo de negócio, né, a gente fala em criar valor, entregar valor, né? E como que a gente monetiza isso com a IA? Né? O Edclay e o Nicolas estão precisando de uns pedidos aí para fechar o ano. Até conectando com essa pergunta do Renan, você podia também falar um pouquinho da Gênesis, né? Sim. Isso. Faz Legal. um fechamento aí com a Gênesis. Legal. Vou contar um pouco da história, né? A Onro é uma empresa que a Gênesis já admirava a longa data, né? Vocês são precursores dos melhores robôs colaborativos do mundo, na minha opinião. E o próprio robô colaborativo ele já tem uma estrutura de hardware inteligente por si só, no gerenciamento de frota, todo o processo. E nós vimos na parceria entre Onro e Gênesis ela estratégica, até para o próximo passo que o mercado vai dar. Né? Vamos falar de indústria 5.0, 6.0, onde eu vejo que a inteligência artificial ela pode comandar todos os robôs, mas isso não significa que eu vou controlar 100% do robô. Eu brinco que é o seguinte, né? A IA vai estar com uma mão no volante e a outra está no robô. Porque o robô de vocês ele já é por si só muito inteligente. Então, no contexto, nós tornamos o robô mais humano. Então, essa parceria entre a Gênesis e a Onro é estratégica, cirúrgica, ao meu ver, para a indústria, e ela pode levar a automação para um próximo nível. E aí a Gênesis tem a missão de levar a IA cada vez mais humana, robusta e simples de ser usada. Tão simples como a gente brinca, né? Chamar no WhatsApp o robô e o robô chegar até mim. E tão robusta quanto o sistema ERP soltar o pedido de 1000 peças e eu selecionar no gerenciador de frotas o melhor robô para o robô já se deslocar no menor tempo possível, otimizando a produtividade. Ô, João, não queria te interromper, mas vamos colocar o Edclay para trabalhar um pouquinho? Que assim, que a gente, no público em geral, é muito conhecido a IA, Sim. O ChatGPT, muitas pessoas falam dos riscos associados, dos benefícios associados, né? Mas aqui, como a gente está falando de indústria, então não tem risco, né? Na verdade, Concordo. Muitos benefícios, né? Tanto é que, né, eu gostaria até que você comentasse também um pouquinho da parceria que a gente já tem, né? Da inteligência artificial que nós temos aplicado lá no nosso Proof of Concept, aqui em São Paulo, que é o nosso laboratório, onde nós temos ali células automatizadas, células robotizadas, temos o robô móvel, temos robôs colaborativos em geral, e que nós fizemos a parceria que você colocou o aplicativo da Gênesis para fazer ali a interação com esse ambiente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa interação dentro ali do nosso Proof of Concept. Legal. E isso é bem interessante, assim. A prova de conceito de vocês, da Onro, eu considero que é algo de alto nível. Por quê? Cada robô que eu estou conectado lá dentro, seja o LD, o Viper, o Spider, todos eles, hoje você me entrega mais de 15 variáveis de monitoramento. Então eu consigo com isso, além de controlar o robô, falar com o robô e interagir com ele, eu consigo monitorar e predizer eventos. Então qualquer falha, e até esse momento nós já estamos conectados há um bom tempo, não teve nenhuma falha, ou qualquer processo
que nós tivermos ali, eu consigo monitorar e alertar o usuário antes do evento. E na evolução, até olhando para esse cenário nosso, dessa prova de conceito, eu vejo ela como o cenário ideal para qualquer indústria. Estou sendo muito sincero. Por quê? É uma célula totalmente robotizada, automatizada, com IoT, sensores e robótica colaborativa, aonde, com a inteligência artificial conectada ali, eu consigo pegar um pedido do SAP ou do sistema similar, jogar para a IA, a IA já acionar a linha e a linha tomar a ação e a gente aumentar e diminuir a velocidade conforme a entrega necessária do processo. Um outro ponto que nós estamos fazendo junto com vocês, eu não posso, acredito que eu posso dar o spoiler aqui, a IA ela está generativa. Então, ela aprende conforme aquilo que tem de interação com ela. Então, hoje, na nossa prova de conceito, em comum acordo com a Onro, eu consigo alertar o usuário, o colaborador, e notificar ele conforme aquilo que ele conversa com a IA. Então, eu dou insights para ele. E um outro ponto interessante também, eu consigo uma camada de segurança. O Ed Clay está lá pilotando a prova de conceito. E, de repente, o Nicolas chegou e ele está numa área de segurança. A IA vai notificar o Nicolas falando, a linha está rodando. Aqui não é o momento de você estar nesse processo, porque a linha está em pleno funcionamento. Então, ela consegue notificar todas as operações e todos os processos. Hoje, a nossa IA ela já tem uma base de dados, pasmem, tá? De mais de 10 milhões de linhas. Já trafegando dados entre os robôs e os processos, e isso se tornando cada vez mais generativo no conceito. E o interessante é que quando nós levamos clientes ali, que a gente faz a interação, né, por exemplo, com o WhatsApp. Então, através do WhatsApp, a gente consegue verificar, então, por exemplo, bateria do robô, nível de bateria, o quanto ele rodou, o quanto tempo ele está ligado, quantas peças foram produzidas. E isso é muito interessante, né? No contexto industrial, você ter essa facilidade, né? Uma facilidade muito grande na mão do operador ou de quem está fazendo a gestão daquela planta. Isso traz um valor para o cliente extremamente grande, né? Porque... Não, e tem uma outra funcionalidade que eu acho também fantástica, que é aquela de manutenção, que a inteligência artificial ela consegue abrir o manual e trazer alguns insights, né? Conta um pouquinho dessa funcionalidade, bem legal. Também, você consegue abrir a ordem de serviço ali com QR Code, isso é bem bacana. Esses dois pontos são interessantes. E até interessante isso que você está falando. O que o diretor de uma planta, de uma fábrica, ele quer ver? Cara, ele quer saber a informação que você está produzindo. Então, nada mais prático do que o cara ir no WhatsApp, né? Como é que está minha linha? E aí responde para ele, como é que está a saúde dos meus robôs? E isso vem de uma forma muito cirúrgica em relação à integração. Essa mecânica de leitura ela é bem interessante assim. A gente usa uma função GPT já há muitos anos, que é um modelo matemático, onde a IA lê documentos. Então nós pegamos os manuais da Onro e ela lê os manuais de cada equipamento que está lá dentro. Então qualquer pergunta que eu fizer, ela responde. E isso é bem interessante no modelo de fabricação, no modelo fabril de qualquer indústria, de qualquer segmento, porque eu posso pegar lá minha formulação, meus procedimentos, minha instrução de qualidade, eu jogo dentro da inteligência artificial, ela lê, eu posso ir lá no CLP da Onro e perguntar e ela vai responder para mim o que está acontecendo com aquela máquina, com aquele processo. A gente tem um ponto de manutenção na nossa IA. Eu fui engenheiro de manutenção há muitos anos, pessoal. Então, acabou que nós construímos um sistema de manutenção completo. Então, no momento que ela identifica qualquer falha, qualquer problema, a inteligência artificial abre uma ordem de serviço com um checklist de inspeção e já notifica quem tem que fazer a verificação do processo. E isso é fantástico, né? Que nem você comentou, a relação de abrir um PDF, você fazer uma pergunta e ele te responder. Se a gente for ver, temos um caminho longo ainda, está no começo, então imagina daqui 1, 2 anos. Porque hoje, se você já tiver a experiência, você coloca um arquivo e lê ele no chat GPT, você faz a pergunta. Um arquivo qualquer, olha, o que quer dizer tal coisa? Ele te responde baseado naquele arquivo. Então, se a gente for imaginar isso em termos de manutenção, fantástico, é fantástico. Né? Vai resolver 100% dos problemas? Pode ser que não, mas ele vai acelerar consideravelmente a solução
de muitos problemas que hoje acontecem. Então você vai depender cada vez menos do conhecimento do operador. Exato. Né? Você vai começar, e à medida que o tempo vai passando, então, você tem uma máquina específica. Essa máquina ela vai estar sendo estudada, né? Vai estar sendo sempre carregada essas informações ali dentro. Então, por exemplo, num determinado período você teve um problema em uma parte da máquina. E ele vai ficar gravado isso aí. Então, daqui a um tempo, se acontecer alguma outra coisa semelhante, olha, ele já vai pegar a informação que teve lá atrás para poder usar com feedback para as próximas soluções, né? Então, isso realmente é um ponto que eu entendo que será é inevitável, né? É inevitável a gente ir para esse caminho. Puxando nesse gancho, um dos aprendizados que a gente chama aprendizado não supervisionado da IA, ela lê os documentos e ela aprende com os dados que está sendo monitorado. Então, se eu tiver uma ocorrência com um robô ou qualquer dispositivo, eu vou abrir a ordem de serviço e aí suponhamos que eu sou o técnico, estou no terceiro turno, né? Não tem nenhum coordenador, ninguém para resolver. Eu pergunto para a IA, me sugere a solução. Ela sugere a solução com base no histórico. Então, hoje ela já faz isso, considerando o manual, e entre outros cenários, e como nós estamos conversando aqui, isso é o começo. Até brinco assim, IA está evoluindo muito rápido. Nós criamos recentemente eu vou dar outro spoiler aqui para o pessoal ver, né? A prova de conceito. Mas nós criamos um checklist preditivo. Então ela abre a ocorrência falando, o LD está com a bateria baixa. E aí o técnico não sabe o que fazer. Me sugere um checklist, ela monta o checklist para ele verificar, com base no manual. E João, desculpa te interromper, eu queria até pegar o gancho que você comentou do LD, né? Você falou exatamente da sinergia, né, da IA da Genesis com a robótica da Onro. E eu acho que um dos robôs que tiveram uma maior sinergia foi o nosso AMR, que é o Autonomous Mobile Robot, né? Então é um robô que é utilizado para logística, né, principalmente a logística interna. Então abastecer a fábrica, fazer o processo de movimentação entre as máquinas, saída também, né? Diferente daqueles robôs que é o robô seguidor de linha, né, o AGV, esse robô ele tem uma inteligência, então ele consegue navegar com o scanner, então uma navegação natural que traz muito mais eficiência. Então eu queria que você comentasse um pouquinho mais dessa conexão entre a IA da Genesis e os AMRs da Onro, e onde que a gente aplica isso? Na logística, na área da saúde, né? Um pouco mais desse conceito. Cara, e isso é bem interessante, porque primeiro, os robôs AMRs da Onro, eles são muito interessantes para a Genesis, porque a linguagem de comunicação ela é praticamente aberta, é open, né? Então eu consegui conectar no robô diretamente. E a partir do momento que eu conecto no robô, eu ensino ele como se fosse um humano. Eu ainda faço o mapeamento, porque uma coisa é uma regra de processo, mas a partir do momento que eu faço o mapeamento e desenho os pontos, eu posso pedir para a IA mandar ele para qualquer lugar, para qualquer área. E isso é muito interessante para a logística. Eu olho em dois cenários. O primeiro, quando você pega uma empresa logística que o cara não tem automação nenhuma, tem um monte de colaborador e não sabe o que fazer com a automação, ele não precisa se preocupar. Ele coloca o robô da Onro, a IA da Genesis, ele vai chamar o robô como se fosse uma pessoa. Então ele simplesmente vai lá no WhatsApp ou vai falar com ela, vem aqui e ela vai vir. Vai até a expedição e o robô vai até a expedição, sem comando pré-programado. Isso acelera demais a inserção no AMR, no meu ver, na logística em qualquer segmento. Um outro cenário que eu vejo no robô, com a parceria com vocês, nós tivemos a oportunidade de lançar ele na área médica hospitalar, aqui no Brasil, e o impacto nós levamos em 2 hospitais de grande porte. Nós levamos na Unicamp para testar, e o robô, ele interagiu muito bem entre as pessoas. E aí o desafio, óbvio, sempre é a logística, mas levando para o pessoal assim, para tangibilizar, levou medicamento, levou comida, levou equipamento, levou tudo para qualquer lugar. E mais uma vez, né, é aquela analogia do eu não preciso ter toda uma solução integrada. Eu posso pegar o AMR, simplesmente criar um contato no WhatsApp e mandar uma mensagem, vá até a cozinha. E ele vai até a cozinha levando 80 cervejinha, traz cervejinha. Também. Você sabe que um ponto que eu
que eu acho fantástico dessa integração Genesis e ON, principalmente com os AMRs, é que ele acelera muito a adoção da tecnologia robótica, que muitas vezes na indústria é um pepino, né? A mudança da cultura, ter um robô dentro da planta muda completamente ali a interação, principalmente colaborativo, né? Sim. Móvel, então, nem se fala, porque existe de fato uma interação entre as pessoas. E ter a inteligência artificial, toda essa interface, essa conexão que a Genesis ela consegue promover, acelera muito e reduz os riscos, né, ali para os clientes no final. Inclusive, isso serve até para quebrar a barreira da resistência à mudança. Uhum. Porque isso a gente, né, Claro. a gente que está na indústria, a gente sabe muito bem, quando você coloca muitas vezes um robô numa linha, você tem uma resistência ali Sim. à mudança, né? Mas aí você traz, por exemplo, o cara poder fazer uma interação com o WhatsApp, isso é no mínimo interessante, então causa curiosidade, as pessoas então se interessam e acaba reduzindo um pouco a pressão para que realmente acelere esse processo, né? E é interessante também um ponto que eu gostaria de frisar aqui, que quanto tempo a gente está nessa parceria, nessa corrida aí? Uns 2 anos? 2 anos. Por aí, né? Acredito, por aí. Os primeiros contatos que a gente teve, não sei se o João se lembra, né? Que a gente já trabalhou com outras empresas no passado, né? Eu sempre colocava assim, cara, dizer que faz, todo mundo diz, né? Mas o ponto é a gente sentar aqui, pôr a mão na massa, programar e pôr para rodar, né? E aí os primeiros contatos que a gente teve, então tinha o Andrezão, né? O nosso coordenador ali do suporte técnico que toma conta do POC. E aí os primeiros contatos que ele teve com o time da Genesis, né? Então foi uma sinergia assim imediata, né? Foi amor à primeira vista, né? Sim. Dos dois lados. Por quê? Porque de fato a Genesis ela mostrou um conhecimento e pessoas qualificadas para poder fazer essa interação, né? E não que seja algo extremamente complexo, mas se você não tem pessoas qualificadas para fazer essa interação, para sentar, para ouvir, né? Um tem um pedaço aqui do quebra-cabeças e outro tem o outro. Então, se você não colocar pessoas ali para juntar essas partes, não vira. E com a Genesis, a gente percebeu que foi realmente muito fácil e muito, muito, muito simples essa conexão, né? Eu tenho uns amigos que falam que eles dizem, né? Falar, até papagaio fala, né? Agora fazer é outra coisa. Fazer é diferente. Fazer é diferente. E nessa direção, eu também vejo que essa integração, né, ela traz muito benefício para o cliente na ponta, porque acelera a implantação, o retorno que os clientes têm em relação a essa adoção da tecnologia, né? Nessas experiências que eu tive assim, pessoalmente com a Genesis, a gente viu em loco isso de fato acontecer, a coisa se transformar rapidamente. Né, João? Uhum. Eu brinco assim, isso é bem interessante. Primeiro que com a ON foi a mesma coisa. Quando você tem o conhecimento dos dois lados, vocês têm o domínio do processo muito bem feito e um produto muito bom, a integração acontece rapidamente, né? A nossa até foi tempo recorde. Acho que menos de 30 dias nós já estávamos integrados. Uhum. Né? E isso fica até um aprendizado para a indústria, porque muitas vezes você vê projeto patinando 6, 9, 12 meses e às vezes o cara tem que realmente olhar para ver se o erro não está no gestor. E não ali no pessoal, porque às vezes falta aquele conhecimento para tangibilizar aquele processo. Uhum. E sendo muito sincero com vocês, a nossa integração ela foi tão cirúrgica no ponto de vista médico que, cara, nós conversamos nativamente com todas as variáveis. E aí até o André falou assim, João, eu vou segurar um pouco que eu posso mandar para você, porque eu tenho muito dado. E aí nós fomos fazendo em etapas, porque era algo que, assim, funcionou muito bem, robusto e, sendo sincero para vocês, a gente monitora, né, a prova de conceito. Hoje ela tem um SLA de 99,9. Tem indústria que não tem esse SLA na produção. Hoje a gente consegue fazer uma simulação simples, né? Por exemplo, dentro do laboratório, você está rodando uma esteira, você faz uma pressão na esteira acima do normal, ela já aumenta a corrente aqui do servo, já vê isso automaticamente e o cara já recebe automaticamente uma mensagem no WhatsApp. Ó, você está comprando a esteira. Dá uma olhadinha lá o que está acontecendo. Isso é fantástico. Aproveitando isso, aproveitando esse gancho, né, Edclay, a gente podia falar um pouquinho sobre a IoT, né? Sim. E é exatamente esse exemplo. É o que habilita, né?
e o uso da adoção da inteligência artificial em benefício do IoT, né? Queria que você comentasse um pouquinho, que eu acho que tem É só tem fazer muita o jabá, contribuição. né? Que É. a Onron, como fornecedor de solução completa, desde o IoT, do CLP, né? Do controlador, robótica, e aí a gente passa a bola pro João, né? Temos inclusive projetos em conjunto, Uhum. que vocês já são fornecedores, eu só não posso falar a empresa, mas o percentual de erro é 0,3. É uma das principais montadoras do país. E é sensacional, é Onro e Gênesis monitorando. Nesse contexto, olhando para o IoT, eu vejo o IoT como algo estratégico. E na minha opinião, a indústria que quer realmente se reconstruir ou se colocar na vanguarda, ela precisa hoje automatizar e usar IoTs. Ah, João, mas o meu segmento não usa. Seja o primeiro. Porque amanhã vai vir um cara lá de fora monitorando com uma produtividade 3 vezes maior que a tua e vai engolir teu mercado. Se você não olhar. E uma das medições que o IoT, e aí falando de IoTs, não tem como eu não pensar, é no monitoramento de produtividade. É o cara realmente trazer o OEE real, né? Não aquele OEE de planilha, né? Papel, né? Que passou no filtro por todo mundo, foi editado e chega ali um número lindo, né? Exato. Ah. Aliás, é até surpreendente, né? Porque as empresas, quando eles implementam alguma rotina automatizada de OEE, usando IoT, não, mas não era 95% de OEE, agora caiu para 70%, o pessoal toma um susto, né? Porque de fato ali não tem como mascarar, né? Tá chegando o dado, a informação, é o sensor que ligou e que desligou ali naquele momento, não tem jeito, né? E esse ponto que você falou é um ponto bem interessante, assim. Eu já tive várias experiências da IA monitorando a produtividade, o OEE, e esse é um fato. Você colocou um IoT, está monitorando com a IA, ela vai falar a realidade. Então, eu já vi indústrias de renome, com metodologia Lean, todo um processo aplicado. Eu olhei a planilha dele, OEE 90. A hora que eu ponho a IA, eu falo, isso é um problema, hein? Não vai chegar a 70. A hora que ele olha o real, 45, 50... Porque realmente você tem a ociosidade, você tem a carga de matéria-prima, você tem a parada da máquina programada. Num 100% não existe, né? Isso acontecia muito, com a gente aconteceu muito, né? Ainda mais na época que eu ia mais em campo, né, com a parte de sistema de visão, né? Você tem um processo, aí você coloca o sistema de visão ali no processo, às vezes dá uma travada. Mas não é porque o sistema de visão atrapalhou, não, porque ele está pegando o real, os problemas do processo que estão para trás, né? Então, às vezes você tem que fazer uma correção, às vezes até do processo, né? E então a gente também, a nossa função aqui também como provedores de tecnologia, a gente tem que deixar isso claro para o cliente, né? Muito claro, e trabalhar para ajudar o cliente na solução desses problemas, né? Para que ele não veja como um empecilho, mas sim como um suporte para, de fato, melhorar como um todo o processo, né? Como você falou, se o cara, você vai colocar ali o OE do cara, despencou. Não é que a IA despencou o processo do cara, não. Ele já tinha erros que estavam mascarados, então agora ele tem condições de olhar isso para trás e ver onde é que ele tem que trabalhar, né? Mais um ganho, mais um valor. Mas nós temos a função de deixar isso claro, de apresentar esse valor para os clientes, né? Para que não se torne mais uma barreira, mas sim uma solução, né? Não, concordo. E até complementando, Edclei, o que você falou sabiamente, na analogia, quando coloco IA e IoT para monitorar a produtividade, é certeza que o cliente vai ter um benefício de ganhar de 30% a 35% de janela. Porque ele vai passar a ver aquilo que ele não via. Então ele vai para tomar uma decisão mais acertada, né? E otimizar muitas vezes uma produção, né? E ele começa a ver pontos também, isso é bem interessante com o IA. Eu tenho bastante experiência com isso e ela é muito positiva nesse sentido, de o cara falar assim, pô, o turno 3, todo mundo fala assim, o turno 3 sempre é o mais parado. Quanto ele é mais parado? Então, o cara passa a ver, né? Passa a ver a otimização de janela e muitas vezes resolver um problema que ele tem na indústria. Isso é uma lei também, o turno anterior sempre é o pior, tá? Verdade. É o pior. E, João, pro pessoal aí que tá ouvindo a gente, que tá nessa jornada de implementação de IoT, IA, né, tá com um projeto desse, aparecem desafios. Sim. Né? Então comenta o que você já pegou de desafio
E o mais importante, né? Você conseguir passar o pulo do gato aí, como que você superou, melhor ainda. Excelente. Acho que o primeiro desafio que qualquer indústria nacional ou multinacional tem hoje é conectividade. Isso é um ponto que pega na maioria das indústrias. Por quê? Por mais que eu tenha IoTs, Wi-Fi, 4G, LoRa, LoRaWAN, quando o cara chega na indústria, ele vai ter esse desafio. Ele vai ter que falar, cara, eu estou numa área aqui que é baritada, ou tem um cruzamento de metal e nenhum sinal atravessa. Então, esse é o primeiro ponto que o cara vai ter de desafio. Que para ele transpor, ele tem que montar uma rede interessante e realmente consistente para o processo. A segunda barreira, olhando assim para o cenário que todo mundo tem que olhar, é a questão da segurança da informação. Hoje nós somos aqui 2 empresas certificadas, homologadas. A Gênesis passa por pentest, teste de cibersegurança, teste de segurança de todo o processo. E realmente, quando o cara está fazendo uma automação, que ele vai cruzar nuvem com automação, ele precisa levar em consideração essa cibersegurança, tá? Porque hoje, para vocês terem ideia, dados públicos, você pode ir no Kaspersky, o Brasil sofre de 1.200 a 1.800 ataques por segundo. Uhum. Em algumas indústrias, área médica, outros itens, mais ainda. Então, só que, de novo, como o Edclay falou, isso não é uma barreira, isso é uma oportunidade de construir algo seguro que você tenha flexibilidade e consiga integrar, né? Então, essas 2 barreiras são as barreiras principais. E a terceira é o conhecimento. Muitas vezes, os times nos procuram e, às vezes, ele quer uma solução turnkey, mas, às vezes, ele não tem caixa para financiar uma solução turnkey. E, às vezes, é muito interessante participar do ciclo de treinamentos da Onro. A própria Gênesis faz isso também. Ela abre o código para o cara programar na ponta. E isso faz a solução ser mais factível, a entrada dela. E o outro cenário é o bom inimigo do ótimo. Não vou começar um projeto já automatizando tudo. Cara, pega a tua dor, aquele 80-20, né? Pega a dor que você tem ali, resolve a dor, que você vai resolver o restante. E por último, que eu gostaria de falar, que acho que é importante para todos que trabalham no segmento, não enxergue a automação, o IoT e a inteligência artificial como barreira, porque ela está vindo. E eu brinco o seguinte, eu evangelizo IA há 10 anos. Há 10 anos atrás, quando eu dei uma palestra de IA num dos principais fóruns de tecnologia da área médica, o pessoal falou, João, você está falando coisa que nunca vai acontecer. Hoje eu sou convidado pelos mesmos caras que falavam para estar nos eventos deles discutindo IA, porque IA é um maremoto, cara. Ela é igual um tsunami, ela tá vindo. E ela vai... Não tem como segurar. Não tem como segurar. E, por exemplo, isso que você acabou de comentar, tem um estudo, tem um artigo europeu que ele faz um estudo longitudinal de mais de 10 anos, que ele analisa algumas empresas da Itália, e ele faz uma comparação ao longo do tempo, e foi identificado o seguinte, que quando você, a partir da primeira tecnologia da indústria 4.0 que você implanta na empresa, perfeito, você acelera em mais de 50% a próxima tecnologia, e assim por diante, né? E isso também veio ao encontro do que a gente estava falando, o seguinte, temos uma barreira de conectividade, tem solução. Tem. Hoje em dia, já temos, inclusive, parceiros nossos, empresas grandes, globais, que oferecem ou 5G, já na indústria, LTE, com aquelas antenas LTE que tem um alcance gigante, então você consegue o desafio da conectividade. Desafio de segurança também já não é de hoje que você tem várias boas práticas de segurança, hardwares e a parte de software para aprimorar a segurança industrial, né? E a parte de conhecimento, né? Também você foi muito feliz. Apesar de ser muito novo e acho que causar um pouco ainda de medo e receio das pessoas, essas novas tecnologias elas vêm cada vez de forma mais fácil de se aplicar, né? O que será que é mais fácil programar? Quem
né? Esse cabelinho branco aí já deve ter programado em COBOL. O que é mais fácil? Você programar em COBOL na década de 80 ou você pegar ali o COBOL que eu falo, não COBOL não, COBOL. COBOL. Né? Você programar em COBOL lá atrás, né? Ou você pegar um COBOL hoje que você faz um programa em 5 minutos você deixa o robô programado. Ou seja, cada vez mais as tecnologias elas estão mais fáceis de se aplicar. Mais amigáveis. E as empresas, por exemplo, a Onro, pelo menos respondo pela Onro, não sei os concorrentes, mas a gente oferece muitos programas de treinamento e capacitação. Sim. Então, todas essas barreiras que a gente está tratando aqui, elas são superáveis, né? O que precisa é de um projeto bem feito, né? Um escopo bem bolado para que a gente consiga, de fato, avançar. E à medida que você vai esbarrando numa barreira aqui ou ali, fala, não, isso aqui eu tenho a solução, aqui e ali, até chegar no resultado final, né? Sim. E, Nicolas, ontem o cara tava dando entrevista. Eu vi ontem, pelo menos, dando entrevista na TV e tudo, falando de mão de obra qualificada, não era? Sim. Conta um pouco aí, pessoal. Hoje, assim, no mundo de IA, a gente tem uma carência, tá? De mão de obra extremamente qualificada. Tanto é que na Gênesis, nós tomamos uma decisão de construir dentro de casa. Então, eu trago programadores júniors, ou caras que, às vezes, como eu dou aula em pós-graduação, eu pego os melhores, né? E levo para dentro da empresa. Então, é muito mais fácil para eu criar esse cara dentro de casa do que eu trazer ele do mercado. Alguns cursos hoje, no Brasil, a Unicamp é uma delas, a Unisal, fora do Brasil nós estamos falando da MIT, eles têm cursos voltados para IA, para redes neurais convolucionais. Esse é o ponto. Essa programação, ela é difícil? Não. Ela é fácil? Também não. É igual a engenharia, né? Você sabe que o cara vai ser engenheiro depois do segundo ano. Se ele fechar o segundo, fica mais difícil, mas ele já sobreviveu. Né? Então, a programação é assim também. Então, para eu qualificar um profissional hoje e ter um profissional bom de inteligência artificial no mercado, ele leva aproximadamente 2 anos. 2 anos para esse cara realmente falar assim, ó, ele constrói uma IA e não dá o que a gente chama de overhype. Mas qual é a formação que você precisa prévia do cara? Sei lá, pode ser um técnico, tem que já estar fazendo engenharia, qual área também, né? Porque, pelo menos na minha cabeça, né? Tem que ser um cara já de TI, ou não necessariamente? Não necessariamente. O que acontece com a Gênesis, um pouco diferente de outras empresas, a gente trabalha muito com a IA e com a automação, com sensores. Então, eu preciso, não necessariamente o programador de IA precisa ter conhecimento de sensores, mas eu preciso ter alguém de mecatrônica no time. Então, hoje no time, eu tenho 2 caras formados em mecatrônica, junto com os programadores. A gente tem cientista da computação, doutor em engenharia, e ele não sabe nada de sensor. Ele olha o LD e fala, eu dei o comando no robô, que legal. É o robô lá. Mas o foco dele é o machine learning. Mas são 2 áreas, e isso é interessante, até no ponto de vista de tecnologia, que precisam se cruzar cada vez mais. Porque a Gênesis ainda enxerga que tem uma lacuna entre as 2. E na entrevista, justamente, eu falei sobre isso. Sobre o profissional do futuro. Que eu acredito que nós vamos ter um cruzamento entre o engenheiro da computação e o engenheiro mecatrônico. Esses 2 caras vão ter que se conversar cada vez mais com a robótica. Eram, né, 2 mundos que não se falavam, né? Sim. TI e TA. Exato. Hoje em dia, tá totalmente integrado, né? Totalmente. E eu acho, esse é o ponto de vista do João, eu sou mecatrônico, eu acho mais fácil o mecatrônico dominar a parte de TI do que a TI a mecatrônica. Porque tem toda uma base teórica que é mais complexa, na minha opinião. Top. Bacana. Ô, João, nessa direção também, a gente sabe que empresas de tecnologia e inovação, elas têm um papel que, para poder implementar esse tipo de solução, ela precisa também evangelizar um pouco as tecnologias, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí desse papel que você cumpre aí na sociedade em falar de inteligência artificial, levar a Gênesis e tudo mais. O quanto isso é importante também para que a coisa aconteça. Eu brinco que a Gênesis, quando ela nasceu, era o João e uma ideia, né? Hoje é mais de 35 colaboradores e eu tenho que evangelizar dentro de casa já. Porque o cara fala, não, mas isso aí não precisa fazer, né? Isso aí eu já faço assim, né? Tem até um meme, né? Do rapazinho que mostra, ó, só você fazer assim, né? Isso é muito interessante.
Mas nesse conceito, a IA, ela é uma coisa que ela não é tangível. Então eu brinco que assim, eu tive que me tornar o vendedor de sonhos. Uhum. Eu tive que ler aquele livro acho que umas 2 vezes, para ser sincero para vocês. Por quê? Você tem que evangelizar as pessoas de fora para entenderem o que aquilo vai trazer. E aí não é só o ROI, né? Todo mundo, hoje no mundo corporativo, a gente foca muito no ROI. Tenho também o ROI, que eu estou falando, o ROI, né? Que é o retorno do aprendizado. Então, as empresas que querem trabalhar com IA, as indústrias, os fabricantes, tem que começar agora. Já começa ontem. Você já está atrasado se você não começou. Tá? Eu falo IA, automação e robótica. Não fez, você já está atrasado. Não adianta você ver a próxima onda, que vai ser a AGI, falar agora vou começar a fazer alguma coisa. Porque as empresas que estão trabalhando com IA e evangelizando todo o contexto, elas estão há 10, 12, 15 anos trabalhando em cima disso. Ou eu vou fazer uma brincadeira com vocês. É muito bonito eu falar que a nossa IA lê documentos. Ela levou 1 ano e meio para aprender a ler documentos. E processamento de rede neural o tempo todo. E sabe quando eu faço uma brincadeira, eu sou muito fã de Homem de Ferro, tá, pessoal? Da Marvel. Então aquela cena que tá o Ultron, eles estão montando um algoritmo e falha. Uhum. A nossa IA para ler documentos, ela falhou mais de 1000 vezes, tá? Mas tá bom, pô, eu tô com quase 40 e não aprendi a ler direito. Então tá num tempo bom, né? É uma solução agora, pelo menos. Isso aí dá um corte, tá? Isso já dá um corte aqui no meme. Brincando. Mas acho legal esse ponto que você comentou de evangelizar, e eu queria você falasse um pouco desse aspecto. Talvez o cara mais técnico é mais fácil você conquistar. Sim. Você mostra um braço de robô mexendo, a gente que Verdade. gosta Já fica bobo, né? já fica bobo. E aquele cara que é um decisor, né, tá numa posição de gestão mais alta, um diretor, como que é a abordagem? Cara, excelente ponto. Para esse cara, eu não preciso falar de automação, eu não preciso falar de robótica, eu não preciso falar nada disso. Eu preciso pôr a IA para mostrar para ele os números. Se a IA mostrar para ele que ele vai ter ganho utilizando ela e que ela vai trazer informação mais rápida que o diretor dele numa reunião onde ele estiver tomando pancada do global, eu convenço ele. Então, se ele falar assim, se ele simplesmente mandar uma mensagem para a IA e falar assim, como é que está o caixa agora da fábrica, eu convenço ele. Se eu mandar essa informação para ele de forma instantânea, porque hoje nós sofremos um problema da nossa era, que é o imediatismo. Uhum. Então, muitas vezes, todos nós aqui já fomos em reunião com 300 relatórios, chega lá, o Nicolas faz uma pergunta que ninguém esperava. E quebra todo o cenário. Se você tem a IA ali para ela te dar a informação na hora, aí eu convenço ele nesse cenário. O outro item que esse cara olha, e isso é interessante, ele quer olhar um negócio e não a linha. Então, eu vou pegar a medição do OEE, por exemplo. O cara lá da fábrica, do processo, ele quer ver o OEE, a produtividade. O cara lá de cima, ele quer saber quanto que aquilo está rendendo de dinheiro para ele. E qual fábrica está funcionando e qual fábrica está parada. Com o IA, eu consigo pegar todas essas medições, juntar e dar a média na mão do cara. E ele olhar e falar assim, ó, eu tô faturando 2 bi em tanto período. E com tal produtividade, né? Tal produtividade. E sabendo aonde é o problema. É, exato. Se você sabe a produtividade, se você conhece ali a sua eficiência, com que qualidade você produz e sabe quanto você está rendendo, você consegue, né, criar uma receita para poder melhorar, né, enfim, ter todos os ganhos que a IA vai te proporcionar, né? Exatamente. Ela vai te acelerar chegando em melhores resultados, né? Saber onde você pode investir mais para ter os melhores ganhos, né? Exato. Esse é o cenário. Esse é o cenário que eu vejo como, vamos falar assim, como a cereja do bolo. Eu levar esse resultado para o cara lá na ponta. E hoje nós estamos cheios de BI, Power BI, trocentos BIs aí, mas às vezes esse cara ele só quer um número. Ele quer ver e falar, tô faturando tanto. E ela avisar ele que o faturamento está caindo. Se ela avisar, conquistou. Então, esse é o cenário. Obviamente que existem cenários e cenários. Hoje, na Gênesis, nós atuamos numa outra área que vocês conhecem bem, que é uma área muito nobre, que é a área médica. E aí o diretor ele vê uma coisa diferente. Ele não vê números, ele vê vidas.
E se ele vê quantas vidas ele está salvando, quantas doenças ele está deixando de ter, quantos processos ele está resolvendo, gera valor também. Isso vai muito da filosofia e do contexto aplicado. E na área médica, até interessante você ter comentado isso, que você comentou que fez algumas demonstrações, né, em hospital. Que tudo isso que a gente está falando, ele se aplica muito bem à indústria, como geral, mas também na área médica, né, dentro do hospital, né. Eu me recordo até, acho que a gente até comentou, me recordo de uma aplicação que nós fizemos há um tempo atrás, dentro do hospital, para o LD levar equipamentos para um centro cirúrgico. Legal. Ou até que temos nosso amigo lá do Hospital Sara, né, lá no Centro-Oeste, Sim. que está comprando uma linha inteira ali com robôs móveis para pegar insumos, né, cirúrgicos, né, Sim. e levar para a área de Esterilização. Exato. Né? Então, além de você ter um ganho operacional considerável, né, porque você vai ter uma repetibilidade, você vai ter uma maior precisão nesse processo, você tem uma rastreabilidade, porque com as outras tecnologias associadas, você consegue colocar, por exemplo, ali um leitor de QR Code ou alguma coisa para, por exemplo, determinado operador que alimentou ou que deixou de alimentar ou que retirou o material. Ou seja, você traz uma série de outros elementos que, como eu falei, você consegue transferir da área industrial para a área médica praticamente com pouquíssimas alterações, né? Então, eu queria que você falasse também um pouquinho da área médica. Eu sei que você também faz parte da associação de hospitais, então acho que é interessante falar um pouquinho. Na área médica, eu digo assim, primeiro que existe um contexto bem interessante. A indústria copia a área médica e a área médica copia a indústria. Isso é natural. E até esse projeto do Felipe, fazendo aqui a referência a ele, convido todos a verem a Rede Sara. Sim, a Rede Sara tem um nível de automação fantástico. Fantástico. Nível industrial, né? E no contexto ele vem com uma pegada muito do que a gente até estudou junto. Nós fizemos um curso junto, uma especialização, mas uma pegada muito de automação. E ele é um cara referência no mercado hoje, na área médica. E ele vem com uma pegada de robótica, pegando desde o cara que limpa ao cara até a esterilização e automatizando todo o hospital. E isso é um conceito que está sendo visto na Europa e no Japão. E o cara está trazendo para o Brasil. Então, isso acaba mudando um pouco o segmento hospitalar. E eu vejo no segmento hospitalar uma indústria... Primeiro que o hospital, pessoal, ele é considerado a indústria mais complexa do mundo. Porque ele funciona 24/7. Os corpos não podem ser desligados, né? Como a gente conversou aqui. Eu tenho que operar o cara vivo, né? E manter ele vivo. E eu tenho que cuidar de toda uma área complexa com diversas especialidades. Então, pensa numa indústria onde eu tenho plástico, automotivo, tudo no mesmo lugar. E eu tenho que cuidar de todos esses caras, né? E ainda com o advento de todo o meu processo manual. Porque a robótica está entrando agora na área médica. Tem 2 robôs muito famosos. Um deles é o Da Vinci, que é um robô cirurgião. Esse robô não é autônomo, tá? Para quem conhecer aí, ele é um robô operado como se fosse você tem o joystick lá do médico, como se fosse o controle do PlayStation, que o médico senta e opera nele. Mas ele já tem algumas pré-definições que são muito interessantes. Que numa cirurgia robótica para uma cirurgia tradicional, eu tenho o advento ali de precisão, né? Eu torno a mão do médico pequena. E eu trago uma precisão em 180, em 360 graus, onde o médico consegue trabalhar e ele não treme mais. Estabilidade. Ele não pode errar o plano cartesiano, né? Ele dá um X mais e... Como que é isso aí, né? Dá um X mais, errei, né? Só que olha que interessante. Ao mesmo tempo que eu estou falando de um robô extremamente específico dentro de uma sala cirúrgica, quem está levando o medicamento e o material ainda é pessoas. Sem dúvida. Então, ainda tem o advento que eu preciso olhar. Então, assim, a hora que eu vejo a automação e a robótica entrando na área hospitalar, ela traz muito mais precisão e segurança. Que é uma coisa que muitas vezes a gente ainda vê. Muito erro médico por conta de processo de, falta de esterilização, processo errado. E um dos pontos até que o Felipe colocou que eu achei muito interessante, por que ele entrou na esterilização? Eu garanto segurança.
Porque dos índices que mais mata no hospital é lavagem de mãos, cara. Então, assim, é incrível. Nós, seres humanos, nós temos problemas com isso, né? Então, o ser humano dentro do hospital, ele está fazendo um procedimento, ele não lava a mão. Então, um dos pontos mais importantes na esterilização, a gente fala o seguinte, até para contextualizar, pessoal, e levar para o público mais leigo, né? A esterilização é o coração do hospital. Se ela parar, para tudo. Para a cirurgia, para o UTI, para tudo. E a hora que eu coloco a robótica colaborativa ali dentro, e eu seto aquela área toda, e eu consigo garantir que está limpo e desinfectado, eu resolvo um problema de sepse. E sepse no Brasil mata mais de 40% dos pacientes. E esse processo que o Felipe está implantando lá no Sara, ele é totalmente automatizado. De cabeça, eu não me recordo, acho que são 4 robôs móveis colaborativos. Também tem um robô colaborativo fixo para fazer toda essa manipulação. Então tem toda uma área limpa lá. É bem interessante, é um projeto muito bacana. Acho que o Felipe, inclusive, é até uma pessoa bacana para a gente trazer aqui. É um cara com muito conteúdo, né? Fala muito bem. Acho que é uma pessoa bacana para trazer aqui também, para falar um pouquinho dos projetos. Concordo com você, e o projeto é justamente isso, é construir acho que vai ser a primeira CME da América Latina totalmente robotizada, não existe isso no Brasil. É um conceito europeu que ele está trazendo, e sendo muito bem feito, porque ele já tem todas as áreas automatizadas, né? Então entra todo um conceito de pressão positiva, pressão negativa, onde tem que ter as saídas para não ter risco de infecção e infecção cruzada, que é o que a gente chama na área médica, que isso é o maior risco. Você entra com um diagnóstico, por você estar internado, você pega uma bactéria por conta de infecção cruzada de lavagem de mãos, né? Então isso acaba acontecendo muito. E esse projeto, ele é muito inovador, tanto é que ele apresentou, acho que no congresso do Einstein, recentemente, e está sendo muito visto assim por todos os engenheiros do segmento. Eu sou um engenheiro desse segmento também, eu tenho uma especialização na área de engenharia clínica, e toda a área vê isso como uma referência para a robótica ser aplicada na área médica. Tá? Muito bom. E João, falar que a IA tá me falando aqui no retorno, que tá acabando o nosso tempo, mas não é a IA não, é a Yasmin, que é a estagiária, tá? Boa. Né? A nossa IA, né? Mas queria passar a palavra para você, para o Edclay, para o Nicolas, né? Para a gente fazer um fechamento. Um tema bem legal. E só complementar, né? Isso vai bem de encontro com a missão e com os valores da Onro, né? Uma sociedade melhor a partir da tecnologia. Legal. Você tira um trabalho repetitivo, insalubre, e deixa uma mão de obra especializada num hospital disponível para cuidar de pessoas. Legal. Né? Muito bom. Cara, primeiro eu gostaria de agradecer a sua presença, João. Realmente, né, papo extremamente produtivo, né, gostoso. Se deixar, a gente fica o dia inteiro aqui falando, né? E agradecer e, assim, ficar à disposição realmente para novos negócios, sempre estar junto com vocês, eventos juntos, ampliação ali da IA dentro do nosso POC. Eu vou dar um spoiler também, a gente está planejando para o próximo ano fiscal ter um novo laboratório, um novo Proof of Concept maior, 5 vezes maior do que nós temos lá hoje na Vila Olímpia. E a gente já conta com vocês para fazer, já desde o início, né, do pré-projeto, já participar dessa elaboração de uma nova IA dentro desse ambiente. A nossa Demovan também, né? Opa, também. É verdade, isso aí tá faltando, né? Tá faltando a gente meter O famoso Pokémóvel, né? Uma inteligência artificial lá. Né? Exato. Primeiro agradeço o convite a vocês aqui, evento, cara, sensacional que vocês estão fazendo aqui. Acho que disseminar conteúdo e conteúdo relevante é muito interessante, né? E segundo, o convite já está aceito. Vamos juntos. A Onro é a melhor empresa de robótica, na minha opinião, do mundo, sendo sincero. E na analogia aqui com vocês, primeiro agradecer aí o convite de vocês. Me sabatinaram com algumas perguntas, né? Faz parte. Faz parte, né? Faz parte do processo. E assim, de novo, só agradecer, vamos seguir juntos. O que eu puder ampliar com a inteligência artificial e evoluir, eu acredito muito nessa filosofia da Onro, é uma filosofia da Gênesis. Nós criamos a inteligência artificial para podermos ser mais humanos, tá? E realmente cuidar daquilo que é importante, né? E não perder tempo com aquilo que é repetitivo.
Exato. A IA resolve todo esse processo. É isso. João, obrigado. Você fez o fechamento, mas eu queria agradecer e dizer que eu sou fã da empresa de vocês. Acho que vocês têm uma missão bastante admirável, assim como a Onro, né? Eu acho que essas duas empresas juntas têm muita coisa a desenvolver para o bem da sociedade e dos clientes como um todo. Obrigado, viu? Ô, mestre. Obrigado. Bom, então agradecer de Clay, Nicolas pela participação, principalmente ao João, sensacional a nossa conversa, e chamar o pessoal que está nos assistindo, acompanhar o nosso videocast, Automation 360, e seguir a Onro nas mídias sociais, né? Principalmente no LinkedIn, Onro Brasil, e acompanhar todas as novas tecnologias. Então, até mais, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau. Falou, pessoal.